Então, Todo mundo já espiritualista já se fez esse questionamento. Eu lembrei de um fato interessante, que o Eustáquio Patunas era um ufólogo bem voltado para a linha mística. No passado, ele é grego, né? E mora lá para o sul do país. Hoje ele já tá de idade e tal. E ele tinha um jornalzinho, chamava Sossex e tal. Fazia pesquisa, mas ele era mais enviesado pro lado místico. E aí, o que aconteceu? Passaram-se os anos, depois ele teve a vida dele lá, tal, saiu um pouco da ufologia. Aí depois teve um canal. E escreveu livros dentro da área mística, que hoje ele fala, cara, Tava não era doidão. nada daquilo, eu tava totalmente equivocado. Eu tava loucão, entendeu? Acreditando numa brisa, entendeu? Ufológica, que não era aquilo, né? Mas o tempo só é que foi vamos dizer assim, o causador de fazer ele cair na real. Mas no momento em que ele estava vivendo, ali que ele acreditava naquelas paradas místicas e tudo mais, para ele era verdade, naquele momento que ele viveu. Aí ele falou, cara, assim, sinceramente, falou, se eu pudesse sumir com todos os livros, fazer uma coisa assim e apagar tudo que eu escrevi, eu faria, né? Porque uma vez escrito uma coisa que de repente não pode ser verdade, por isso que, assim, quando a gente coloca num livro ou alguma coisa, a gente tem pelo menos eu tenho uma precaução de colocar alguma coisa que ela vai continuar por bastante tempo eternizada ali, como aquilo, porque foi um fato concreto, ou foi um depoimento que a pessoa não vai pode até mudar lá na frente, né? Aí você faz uma retificação, mas o Patunas, ele ficou muito frustrado, assim, da vida, e tanto é que ele saiu definitivamente da ufologia por conta dessa situação. Da vertente espiritual. Porque tem coisas que são difíceis, porque a gente que trabalha, por exemplo... Então, mas deixa eu colocar só um outro ponto, só para que aí você vai entender onde é que eu quero chegar. Tem abduzidos que sofrem uma abdução real, né? Então teve lá o contato. Aí, esses maledetos tripulantes dos OVNIs, parece que embute na cabeça do cidadão alguma coisa, uma bomba, em que em determinado momento explode e ele começa a inventar coisas que não aconteceram. Mas aquilo parece que, assim, eu vou falar que parece que é embutido dentro da mente. A gente chama de síndrome do contatado, síndrome do abduzido, né? E aí a pessoa começa a mentir descaradamente. Teve um contato, uma abdução real, inicial, depois ele mente, e aí quando descobrem a mentira, todo o caso ele é desconsiderado e descartado. Parece um sistema de proteção, de controle. De controle para que os seres não sejam expostos. Quer dizer, são conjecturas isso. Uma outra hipótese para explicar isso é a própria vaidade da pessoa, que quando ela tem um contato desse, ganha uma projeção na mídia, né? Então na televisão ela aparece, né? E tem os 5 minutos de fama dela. Depois que o caso começa a esfriar, não vai ser chamada mais. Aí ela inventa uma outra história para voltar. Novas abduções para ela voltar na mídia e ficar aquele oba-oba. Entendeu? Então é muito complicado o ser humano. Aqui é um laboratório incrível. Esses seres devem se divertir bastante com o ser humano, porque cada um pensa de um jeito. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é que, assim, por exemplo, você que mexe com a parte mais espiritual, às vezes a gente pode estar sendo enganado por algum tipo de energia, alguma coisa que está te levando para um determinado lado, e depois lá na frente você vai sofrer uma frustração de tudo isso. Mas só que tinha coisas reais e tinha coisas que não eram tão reais assim, ou que foram colocados na mente para ela pensar que era real. Não, e mesmo hoje, até alguns conhecimentos de frequências energéticas, de ferramentas, de técnicas que estão surgindo, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, nós não tínhamos. Essas terapias holísticas, integrativas, energéticas, elas vão passando por evoluções. E tem conhecimentos que você tem no primeiro momento, você continua, como um especialista de qualquer área.
não só da espiritualidade ou de energias, de frequências. Quando você começa, você tem um nível de conhecimento. Conforme você vai expandindo, você vai ressignificando alguns entendimentos. Vai agregando, isso, né, é natural. valores. Não significa, por isso que eu falo que é o ponto de vista, não significa que não era real. Naquele momento era o que funcionava, o que a tua mente tinha capacidade para entender. Depois, conforme vai evoluindo, a tua mente também ela vai criando abertura para entender as coisas de outras formas. Por isso que é tão importante em qualquer área. Ufologia, espiritualista, mídia, não para de estudar. A mente da gente tem que ser bombardeada com informações para que a gente consiga fazer essa musculação mental, independente de qual área que atua. Então, é importante. É importante Quer ver uma coisa que eu acreditava e hoje não acredito mais? Da ufologia, né? Assim, quando a gente começou na ufologia, tem muitos malucos, né? Que principalmente americanos, tá? Que eles colocavam nos livros, principalmente Jacques Bergier, Eric von Däniken, né? Que foram praticamente os papas ali da sua época, década de 70, né? 80. E aí eles traziam informações até a questão lá dos deuses astronautas. Sim. Eram deuses astronautas. Eram os deuses astronautas. Tem um programa famoso baseado nesse livro. Muita gente cresceu e consumiu aquela informação e acredita. Por exemplo, Nazca. Em Nazca tem aquelas figuras gigantescas. Pedras, né? O Eric von Däniken, no livro, tal, ele mesmo falava em palestras que aquilo ali tinha sido feito por extraterrestre, porque era um desenho gigante no deserto de Nazca, aquela coisa toda. Em 2006, né, Margarete? Que a gente foi pra lá? No dia 12 de dezembro de 2006, nós sobrevoamos Nazca para ver essas figuras e tudo mais. Conversamos lá com algumas pessoas, historiadores, etc e tal. E a gente descobriu que, na verdade, aquilo ali foi feito pelos próprios índios Nazcas, por uma questão religiosa. Porque tinha um centro, uma pirâmide lá, e lá dentro da pirâmide tinha, por exemplo, o colibri empalhado, né, mumificado, tinha um macaco, todas as figuras que apareciam... Eles desenhavam, né? Grandes lá na planície de Nazca, tinha em tamanho menor dentro do templo onde ficava a realeza. Então era uma questão religiosa, e aí o povo, né, que era em grande maioria, eles não podiam ir para dentro dessa pirâmide, não cabia todo mundo lá. Sim. Então eles iam para essas plataformas, fazendo ali os cultos deles religiosos. Agora, aí o próprio Däniken voltou atrás, falou, não foi o ET que fez, mas talvez os Nazcas fizeram reverenciando os deuses que vinham, né? Porque pode ser uma questão de religião do passado também. Então, tudo isso a gente vai sofrendo ao longo da pesquisa, conforme você vai tendo conhecimento, alguma alteração. Então, por exemplo, Nazca hoje eu não acredito que foi extraterrestre que fez, foi o próprio Nazca, questões religiosas, e que aí poderia ter, sei lá, algum deus tripulante de OVNI que apareceu e que foi endeusado por eles. Como tinha na América pré-colombiana o deus Kukulcán, Quetzalcoatl, e todos esses deuses que é o serpente emplumada. Sim. Né? E em outras civilizações a gente vai achar coisas desse tipo. Outra coisa que eu acreditava e hoje não acredito mais, tinha uma disseminação de quadros religiosos com alguns pictogramas que lembravam discos voadores. Tem, por exemplo, uma anunciação à Virgem Maria, que parece assim um disco voador, jogando um foco de luz e atingindo Virgem Maria, né? Que aí seria lá o Espírito Santo, mas parecia uma nave. Então, lá no começo da minha investigação, eu pensava que esses quadros antigos, né, e com motivos religiosos, poderiam estar reverenciando, né, os pintores ali, algum negócio ufológico. Mas aí, estudando melhor lá na frente, a gente compreendeu que alguns desses chapeizinhos pretos com aba, assim, era a marca registrada de um bispo determinado. Então, era a assinatura. E que foi interpretado nas tapeçarias, nos quadros, de forma equivocada.
E esse outro da aparição mariana, na verdade, o cara foi tão, assim, mau caráter, que ele tirou uma foto do quadro, que tá lá no Louvre. Pá, é um quadro de Carlo Crivelli, tirou a foto e deu uma desfocada. Porque esse negócio que parecia o disco voador, na verdade era uma nuvem cheio de anjinho, assim, com aquelas asinhas, carinhas, e fazia um negócio redondo. Quer dizer, foi a interpretação que o artista, o pintor daquela época fez, e que no século XV, esse quadro, e que ele, outra pessoa, de forma... de sacanagem mesmo, desfocou para aparecer um disco voador. Um outro, por exemplo, no Egito, você tem o templo de Saqqara e existe aquela flor de lótus. O cara desfocou também, tirou uma foto meia desfocada, aí fica aparecendo 2 olhos de Grey, assim. E aí você entra na internet, né? E acha aquele negócio que foi um Grey que fizeram no hieroglifo no Egito. Então tem muita mentira. E eu acho que hoje vai ficar pior por conta de inteligência artificial. Com certeza. Nossa, agora com vai certeza, aparecer imagem todo dia. Agora vai ficar, para quem vídeo, trabalha mais científico, vai ser muito difícil. Com certeza. Dessa parte, essa aí tudo que você tinha e não acredita mais, mas o que surgiu de novo aí que não tinha e que realmente tá validado? Então, hoje a gente percebe que as abduções, elas mudaram um pouco de atuação, visita de dormitório à noite, vai lá e parece, enquanto você tá dormindo, e continua as abduções, as experiências, né? E então teve essa alteração, e o fenômeno... Estão mais sutis. Mais sutil, né? A pessoa tá dormindo ali, não lembra, eles dão uma apagada na pessoa. E existe também o fenômeno dos OVNIs, que a gente percebe que aumentou bastante. Pouso tem ocorrido, mas com menos frequência. Acidentes com naves, pouco se ouve falar, geralmente são abates com tecnologia americana, ou russa, ou chinesa, né? Mas eles camuflam, né? Quando isso acontece, eles mesmos maqueiam e somem o acontecido, né? Sim. Isso, quando aí é acobertado. Tudo... Mas a intenção dessas potências, né, Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra também, é deter essa tecnologia para, através de engenharia reversa, construir tecnologias mais avançadas para dominar belicamente os outros países. Você tem certeza que essa inteligência é superior à nossa? Isso aí você tem... Plena convicção. Eu conversei com 100% um cientista lá da Europa e a gente estava conversando sobre várias coisas e tal. Existem departamentos que cuidam do fenômeno, né? De estudar, cientistas mesmo. Sim. E eles são super interessados lá na Europa nas coisas que acontecem no Brasil, porque aqui acontece muito caso. E aí o negócio enveredou para um caminho da tecnologia. Tem uma tecnologia das naves que é tipo invisibilidade. Que é uma tecnologia explicável fisicamente, mas a gente não conseguiu desenvolver isso. Então, assim, a frustração dos cientistas hoje é não ter chegado nesse ponto, que é um ponto mais alto, em que o objeto está concreto lá, mas está na invisibilidade. A hora que algum desses países conseguir isso, aí ele vai estar 1000 anos-luz na frente do outro país. Então está uma corrida em torno desses metamateriais, ultramateriais de OVNIs. Por isso que o negócio é tão acobertado. Sim. Eu acredito muito que já era para ter aparecido para nós, sabe? Só que a ignorância do ser humano, assim, que acaba atrasando isso aí de acontecer, sabe? A gente não tá preparado. Não tá. Para receber isso aqui hoje. E assim, o Brasil, ele tem esse acordo com os americanos e a gente fornece. De fornecer material. Nave, quando cai alguma coisa, sempre tem a mãozinha do americano aqui, seres também. No caso de Varginha, eu dediquei um capítulo só a parte de presença americana aqui no Brasil, no caso Varginha, aqui, ó, norte-americanos no Brasil. Sim. E aí o que eu trouxe aqui? Evidências
depoimentos de ex-militares da FAB que presenciaram a entrada aqui no nosso país de um C-17 da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, no dia 20 de janeiro de 96. Esse aqui é o controlador de voo, o Marcos Férez, que falou isso. Mas, além disso, tem várias evidências aqui da presença, e a mais recente é uma carta do Bill Clinton, do ex-presidente Clinton, Sim. datada de 30 de janeiro de 96, onde ele pedia informações para o líder do Congresso norte-americano. Falar assim, olha, eu quero saber, usando a prerrogativa tal aqui presidencial, o que chegou lá do Brasil, lá da América, e pousou, veio, né? O que veio de conteúdo dentro de uma aeronave da USAF que pousou em Groom Lake, né? Que é a Área 51, a famigerada Área 51. E fora isso aí tem algumas leis que foram sancionadas pelo Fernando Henrique, né? E no fim das contas a gente percebe que o envolvimento americano foi forte. Essa jornalista aqui, a Leslie King, e o Joshua, esse é de um podcast lá nos Estados Unidos. A Leslie King, ela é jornalista do New York Times lá. E ela conversa com muitas pessoas envolvidas com ufologia e tudo mais. E um dos pilotos que trouxe a nave e as criaturas de Varginha deram um depoimento para ela. Né? Então, assim, falando que levou até do Estados próprio Unidos. Estados Unidos está vindo já informações de que realmente ocorreu essa interação americana, né? Seus mentores falam seu mentor fala para você, assim, quando que a gente vai estar preparado para... Não fala, não fala. Eles não têm uma data. Não Esse tem negócio da tempo data pra limite eles, né? depende muito de nós, né? Depende mais de nós do que deles. Exatamente. Isso aí depende da nossa expansão, né? Expansão de consciência. Porque para esses seres mais evoluídos, né? Enquanto nós não conseguirmos viver em paz aqui, ou respeitar, por que eles vão colocar mais um fator aleatório ainda no meio de nós? Pra gente aprender. Imagina como que a gente convive com um alienígena se a gente não consegue conviver com a nossa própria espécie. são tempos